Falando de leite materno para mães de UTI. O assunto dessa conversa é muito importante porque ele faz parte de uma transição da gravidez, da gestação, passando por aqueles 3 primeiros dias, onde o leite ainda é escasso, para aquele último momento onde a mulher vai seguir amamentando até o tempo que o neném sugar. E esse período é um período curto, que dura do 3º ao 7º dia. Olha, a gente então vai conhecer aqui agora um período curto dentro da história da amamentação, da história da produção, da descida do leite, que com certeza é chegado de maneira muito característica para a grande maior parte das mulheres. A gestação acontece, o parto chega, passamos os 3 primeiros dias, como vimos numa apresentação anterior, e vamos, antes de chegar à nossa maturidade, vamos passar por um período também de 3 a 5 dias, né, que a gente precisa ter bastante atenção, senão a gente se confunde e se complica com ele. Mas conhecendo ele, sabendo quem ele é, como ele funciona, a gente se previne de alguma forma de problema que pode causar. Então, na verdade, a gente chegou ao fim da espera. Esteja calmo, keep calm, porque está chegando a hora. Essa espera se deu porque aquele período de 3 dias, onde a produção de leite é pequena, onde cai aquela gotinha, onde vem aquele colostro, onde o neném quer mamar toda hora, e você fica imaginando que ele não está se satisfazendo, e que teu leite é fraco, e que você não tem leite, e que teu leite não alimenta, aquele período vai dar passagem, ele vai ser entregue para esse nosso período, que vai do 3º dia, 2º, 3º, às vezes 4º dia, até o final da 1ª semana. E você lembra daquele hormônio chamado prolactina, que promove o desenvolvimento da mama e a produção de leite? É ele que faz a mama aumentar de tamanho durante a gravidez, ele manda uma ordem para a mama produzir leite. Então, aquele hormônio, depois que o neném nasceu, ele teve, desde a sua gestação, uma função muito fundamental de manter a produção de leite. Você se lembra dele? Pois é, os níveis dele continuam lá em cima. Então, ainda é um hormônio que, mesmo depois do parto, continua em níveis muito altos. Então, o neném nasce e você continua com esse hormônio que manda você produzir leite muito lá em cima. Agora, aqueles hormônios da placenta, você lembra que a placenta produzia, mas para parar de produzir leite, porque o neném ainda estava dentro da sua barriga? Pois é, quando o neném nasce, esse hormônio vai lá para baixo, ele cai absurdamente. Isso significa que aquela ordem que a placenta dava para que a mama não produzir leite, a ordem ela é cancelada. E isso vai acontecer tanto no parto normal, que o neném nasce através da força da mulher, que a mãe gera o nascimento através da contração dos teus músculos, quanto na cesariana, que é uma intervenção médica, cirúrgica, sem a participação, muito pelo contrário, a mãe é isolada do nascimento. Tanto faz, tanto num quanto o outro, a placenta é retirada e os níveis
de prolactina que estavam e estão altos durante a gestação inteira, continuam altos, e o estrogênio da placenta ele é abolido. Então, a partir desse terceiro dia, onde a placenta já foi esquecida há algum tempo, os níveis começam a cair, aí nós damos nome desse período fundamental de a descida do leite. Então, a descida do leite é quando o leite finalmente brota do teu peito, que não é no dia que o neném nasce, na grande maior parte das mulheres, mas alguns dias depois. Então a gente vai enfrentar do terceiro ao sexto dia um grande afluxo de leite, uma grande entrada de leite nas mamas, e isso tem consequências para as mamas, para a mãe, para o pensamento, e às vezes para o próprio bebê, que às vezes não consegue abocanhar aquela mama de tão grande que ela fica. E esse momento especialíssimo que termina, que começa e termina, de vida curta dentro da história da mãe, é chamado de a descida do leite ou apojadura. Na verdade, a apojadura é a partir do momento que as mamas vão aumentar o volume de leite que estão dentro dela. Ela pode ser considerada como um presente de nascimento. Tanto a natureza percebe que alguns bebês vão ter dificuldade, algumas mães vão ter dificuldade, porque a gente vai ver mais adiante, num futuro, você vai produzir tanto leite quanto teu bebê suga. Nesse momento da apojadura, independente de você ser mãe de um prematuro, independente desse prematuro estar na UTI, independente de você ter se afastado dele, independente disso, o teu leite vai encher de qualquer maneira, o teu peito vai dar leite de qualquer maneira, então você ganhou de presente um volume de leite que não está dependendo ainda, nesse primeiro momento, da sucção do bebê. Você ganha esse leite é recebido como uma dádiva, como uma graça, e você passa a ter esse leite independente do teu bebê sugar. E isso, vamos ser sinceros, é um período curto que isso vai acontecer. Você não vai ter leite o resto da vida se você não amamentar. Mas nesses primeiros dias, você ganha um afluxo muito grande e você tem que aproveitar essa oportunidade. É tão especial esse momento que ela chega a ter um nome especial. Ou chama-se apojadura porque é um nome. O que é apojadura? É aquele momento onde o leite desce de tal forma que insufla a mama de leite, que aumenta o volume da mama de leite. Então, veja você, a natureza, naquele primeiro momento, após o parto, a mama é murcha, a mama é seca, a mama não tem volume. Com alguns dias, a mama muda completamente de padrão e aumenta e vai aumentar de leite, né? Para antes de entrar na terceira fase que a gente vai ver numa conversa posterior. Então, essa fase da apojadura, da descida, ela também não é para sempre, ela dura de 5 a 7 dias, ela tem alguns dias de existência, e é nesses dias de existência que a gente vai precisar que o neném, a gente vai precisar tomar as medidas adequadas para enfrentar ela com ciência, porque às vezes ela é tão agressiva, ela é tão forte que a gente precisa cuidar dela. Então, as mamas podem inchar nesse tempo. E as mamas incham por causa de quê? As mamas podem inchar porque elas recebem um volume muito grande de leite. E por conta delas incharem, elas podem também ficar quentes. Então, essa quintura que a mama, esse calor que acontece nas mamas, é chamado empedramento. Então, o que é o empedramento? É uma mama que fica cheia, uma mama que fica dura como pedra, porque ela recebe leite, muito leite, todo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, na mesma hora.
Então a mama não suporta e empedra. Então a gente precisa cuidar do empedramento, que é uma crise específica dessa parte. Nenhuma mãe vai empedrar leite lá com 1 mês, 2 meses de idade. De amamentar, mas nesse primeiro momento o empedramento acontece com muita frequência, né? Por conta desse leite que desce, que chega até a mama e ele não consegue sair. Então, simplesmente uma mama que fica congestionada, né, de leite, e um leite que chega tudo ao mesmo tempo e não consegue sair. Por isso que é esse o maior risco, é o empedramento das mamas, ficar com as mamas cheias, e é isso que a gente tem que aprender a cuidar nesse momento. Então, eu ter tido um filho, 3 dias depois minha mama começar a encher, a gente vai ter que aprender a cuidar para evitar o empedramento. E como que a gente faz isso? A melhor estratégia para esse primeiro momento é retirar o leite do peito. E a retirada tem que ser paciente, tem que ser calma. Uma bombinha é dolorosa, uma massagem pode ser dolorosa, às vezes a mama fica intocada. Se a gente não mobiliza, se a gente não massageia, se a gente não tira, se a gente não usa, por exemplo, um vibrador daqueles para poder massagear a mama e tirar com atenção, com calma, com carinho, se a gente não faz isso, a mama pode congestionar e se complicar. Então é necessário que ela seja massageada com a técnica correta, os 2 dedos na areola, rodeando a areola, apertando a areola, depois a palma da mão na mama, apertando, rodeando toda a mama, para fazer com que o leite que esteja lá dentro seja amassado, seja batido, e depois um leve chacoalhar das mamas, colocando a mão debaixo da mama e jogando a mama para cima, para que aqueles tubinhos por onde o leite vai passar, que estão todos apertados dentro de uma congestão mamária, para que aqueles tubinhos eles possam ficar soltos e consigam dar passagem ao leite. Então, em que consiste a massagem? A massagem consiste na preparação para a retirada do leite. Você tenta estar tranquila, com 2 dedinhos massageia a areola, que é aquela região preta perto do bico do peito. Com 2 dedinhos você rodeia ele. Depois, com a palma da mão, você rodeia a mama toda, usando a outra mão como anteparo, como base, e vai apertando, rodando, girando a mama inteira. E depois que você fizer isso por mais ou menos 5 minutos, você chacoalha a mama e aí compara uma mama com a outra. Se essa mama que você acabou de massagear, ela está mais macia, ela está mais leve, isso significa que a sua massagem foi bem aplicada. Então, a partir daí, você chacoalha bastante a mama, porque aquela mama mais macia vai soltar os tubinhos por onde o leite passar. E a partir daí, com uma mão ou com uma bomba, e essa bomba que mostra nesse desenho é uma das melhores bombas que a gente consegue obter, porque ela junta um preço que não é excessivo como uma bomba elétrica, e ela também não é tão pesada quanto aquela bombinha em forma de buzina ou em forma de seringa, mas ela é um pouco mais cara que aquilo. Dependendo da minha condição de gasto, eu compro uma bombinha daquela de buzina, e a única coisa que a gente recomenda é que você não aperte aquela bomba até o fim. Aperta pouquinho, seja bem tranquila em relação a apertar aquela bombinha ou puxar aquela seringa. Faz várias puxadinhas mais curtas. Não tenta numa puxada encher a seringa, não tenta numa bombeada arrancar todo o leite do peito. Isso só vai gerar dor, só vai gerar complicação.
Nessa bomba com a manivelazinha, ela é mais leve, então você pode dosar até onde você aperta a manivela. A outra, a bombinha de buzina, a bombinha que parece uma buzinazinha, você aperta ela, ela vem com tudo. Então a sugestão é que você aperte pouquinho ela, ou se comprar uma em forma de seringa, que puxe pouquinho e várias vezes a seringa, sem preocupação do leite sair. Ele vai sair com o tempo, a mama está congestionada, ela tem bastante leite. Tenta ficar calma, porque a gente vai ver numa conversa posterior que a sua tranquilidade ajuda a descer o leite, seu medo, seu susto, sua ansiedade, seu pavor, sua dor, tudo isso bloqueia a descida desse leite, né? Então, esvaziar essa mama é prioridade, com a mão, com a bomba elétrica, com a bomba de seringuinha, com a bomba de manivelazinha, como você preferir. Então, esse é o primeiro passo, esse é o passo mais importante, isso é o que vai prevenir as grandes complicações desse período de apojadura, que são a infecção da mama, a mastite, a inflamação, que pode, em alguns casos mais graves, chegar até a necessidade de drenagem, essa coisa toda. Então, esvaziar essa mama é nossa prioridade, tá? O esvaziamento, então, melhora o tamanho da mama, ajuda até o bebê a botar a boca dentro do peito e evita o processo inflamatório, como a gente já falou. Quanto menos cheia, mais a bomba, quanto menos cheia, mais o bebê consegue botar a boca na bomba, tá? Agora, tem que entender que esses dias são poucos dias. Você não vai viver com essa mama abarrotada o resto do seu processo. Ele vai acontecer nesse primeiro momento e aos pouquinhos ele vai ceder, dando lugar à terceira fase que a gente vai conversar num outro estudo, né? Que é a fase que o neném suga e você produz o leite de acordo com a sucção dele. Você tira o leite e o leite vai ser produzido à medida que você tira o leite. Essa fase da apojadura, não. Ela não te escuta, ela manda teu leite você tirando ou não. Então você precisa tirar para que esse leite não te prejudique. Então, como a gente já falou, é uma fase curta, vai durar pouco tempo, e aí até que a gente chegue no final no estágio final do aleitamento materno, onde quem vai produzir leite é o bebê. E é o nosso objetivo, mas a gente tem que estar preparado para chegar até lá. Porque o que acontece com muitas mães é que se assustam nesse primeiro momento, começam a fazer compressa quente, começam a fazer compressa fria, não tiram, ficam morrendo de dor. Aí quando dor tem medo, aí quando tem medo fica apavorada, aí quando fica apavorada aí que prende mais o leite, e a gente tem que cortar esse ciclo através da compreensão. Compreender que é um temporal que vai durar alguns dias, você vai ter que ficar com a sua casa com a janela fechada para não entrar vento. Mas depois você vai abrir a janela, vai ficar tudo direitinho. Mas nesse primeiro momento, para enfrentar o temporal, tem que fechar a janela. Como para enfrentar a pandemia tem que fazer o isolamento social, também para enfrentar a apojadura tem que fazer a retirada do leite, tá? Então, quem passa a produzir leite naquele momento vai ser, no próximo momento, vai ser a sucção do bebê. Nesse momento atual, o bebê sugando ou não, você produz leite. No próximo momento, quem vai produzir leite é o próprio bebê. Então, vamos dizer que são 7 dias de muito cuidado, 7 dias que a gente tem que entender exatamente o que está acontecendo. É uma coisa fisiológica, e mais uma vez eu vou lembrar aqui que fisiológico é aquilo que acontece naturalmente. Sentir sono é fisiológico, sentir fome é fisiológico, sentir cansaço é fisiológico, sentir vontade de ir ao banheiro é fisiológico. E a mama inchar com alguns dias de vida e depois
ela parar de inchar também é um processo fisiológico. E as coisas fisiológicas não têm que ser tratadas como doença, tem que ser tratada como coisas fisiológicas. Dentro de nós, da medicina, a gente tem esse termo fisiológico para dizer não é doença, não tem remédio. Então, agora tem que ter cuidado, né? Então, se meu dente está brotando, também é fisiológico. Eu vou, passo uma pomadinha para eu não sentir dor. É um cuidado que a gente tem, mas nascer dente não é doença, entendeu? Enfim, é isso que a gente tem que entender em relação a esses dias de apoiadura que são muito importantes. Então, nada de ficar em casa ouvindo vizinho, ouvindo parente, procurando na internet, se tratando, tomando remédio a 3x4, de qualquer maneira. Você precisa de orientação. Nosso grupo tem gente suficiente para te orientar. Tem psicólogo, enfermeiro, nutricionista, médico, assistente social, tem um grupo inteiro de profissionais que vão te ajudar e vão te encaminhar no momento certo para essas dúvidas, tá bom? Então, promete para a gente, vamos combinar um acordo aqui para a gente não vai fazer nem compressa quente, nem compressa fria, a gente vai fazer massagem e retirada. A nossa UTI tem uma sala de ordenha que pode ajudar você no momento em que você for lá. Se você tiver dificuldade de estar presente na UTI por alguma dificuldade técnica, você à distância a gente te orienta e em casa com a mão ou com a bombinha elétrica ou de pressão, você também consegue esvaziar essa mama. E o tratamento se resume a massagem e retirada. Alguns casos muito especiais vão ser muito especiais e deles a gente vai falar individualmente com cada mãe. Né? Assim como geralmente a gente tem um filho, mas tem mãe que tem sextuplo, e aí você tem que ter um parto específico para a mãe que tem 6 filhos de uma vez. Da mesma maneira, a grande maioria você faz com massagem retirada. Uma mãe ou outra vai escapar dessa pequena quantidade e ela vai ter que ter o atendimento pessoal dela, mas isso foge ao objetivo aqui da nossa conversa, que é comum. Porque dessa maneira a gente está se preparando para quê? Para a próxima fase. Qual é a próxima fase? A fase em que o bebê vai sugar o seu leite. Né? Então a gente espera da UTI neonatal Nicola Urbano, a gente espera que você passe por essa fase de apojadura, passe por essa fase de descida, com toda a tranquilidade que você conseguir, para que a gente possa seguir tranquilo para a terceira e definitiva fase do aleitamento materno, evitando as complicações que poderiam causar muito mal para o teu bebê. Então a gente deseja para você que a sua estadia dentro da nossa unidade seja mais tranquila possível, dentro de todos os problemas que são parte de uma internação de UTI.